Vamos ver se agora sim. Convidei, Thalita. Agora sim? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora Estão sim. me ouvindo bem? Sim. Desculpa, pessoal. Gente, É, acontece. Mas tá acontece, bom, vou sim. mandar para algumas pessoas também, convidando as Sim, pessoas também para vou estar aqui. Convidei muita aproveitar. gente, porque hoje o papo vai ser muito legal, tenho certeza. Vai sim. Ai, eu te enviei de novo. Não tem problema. E só para deixar registrado aqui nessa live, porque a outra a gente tinha cancelado, então quero me apresentar. Eu me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui na Europa já há 8 anos. Eu morei 6 meses em Berlim. E em julho de 2014 eu vim aqui para a Espanha, em Madrid. Estou aqui desde 2014. Então já há bastante tempo aqui, já quase espanhola. E hoje, né, nós estamos aqui com a Thalita. Eu estou super curiosa para ouvir a história dela. Eu conheci ela faz umas 3 semanas, creio, mais ou menos, né? Através do nosso Sim, mentor Thales. sim. E eu nunca tinha falado com ninguém que mora na Austrália. Eu sempre tive o desejo de conhecer Sydney, mas eu nunca tinha conversado, então muitas curiosidades para saber, porque são 24 horas, né? Eu penso, depois você vai falar para mim se é 24 horas para ir lá para o outro lado, deve ser muito. Eu já acho 10 horas de vir para cá demorado, imagina do outro lado. Mas enfim, Nossa, deixo sonho. com você para se apresentar, Thalita. E uma coisa muito curiosa, até para você saber, eu saí, ó, já é um spoiler. Eu saí do Uhum. Brasil com o sonho de ir para a Espanha. Olha só, Mas eu vou contar a história no meio do caminho, mas esse foi o olha meu só. objetivo. Eu saí do Brasil com o objetivo de ir para a Espanha e fui parar na Austrália. Mas eu chego lá. Aham, aham. Essa história é legal também. Mas, gente, Uhum, é muito prazer estar aqui com você, Nádia. Muito obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz de poder compartilhar um pouquinho. Muita gente me pergunta, né, sobre morar fora, como é que é, enfim. Então, eu estou uhum, muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder deixar o meu recado e falar a minha experiência também sobre morar fora. O meu nome é Thalita uhum, Meira. Eu moro na Austrália. Esse ano vamos fazer 7 anos já também. Já tem um tempinho. uhum, Eu saí do Brasil com o objetivo de aprender inglês, porque o meu sonho uhum. era fazer um mestrado na Espanha, mais precisamente em Zaragoza. Aham, Então, esse foi o meu objetivo de sair. Hoje eu estou passando um período no Brasil, vão ser 8 meses aqui no Brasil, porque uhum, eu sou CEO de uma startup da nossa empresa, e a gente veio passar esse período aqui por um chamado literalmente de Deus, porque a gente saiu com uma mala uhum. de verão para passar férias aqui no Brasil, e a gente teve um entendimento, e eu tenho certeza que isso Uhum, foi divino para a gente passar esse período aqui no Brasil. Depois eu posso explicar um uhum. pouquinho mais o que a gente está fazendo aqui. Claro, Mas claro. eu também sou estudante de PhD na Austrália Uhum, hoje e consultora de empresas. Então, esse é o meu. São alguns chapéus, né? A gente fala que uhum, em inglês a gente fala assim, I'm wearing several hats. Né? Então, eu tenho vários chapéus que eu uso ao mesmo tempo. Sou casada uhum, e não tenho filhos ainda. Então, esse é só uhum. uma apresentação bem, bem básica sobre quem eu sou. Sim. E entrando um pouco já dentro do tema, né? Desde criança você pensava em sair do Brasil ou simplesmente surgiu uma oportunidade? Como é que foi esse processo eu sempre quis sair do Brasil. Como é que foi isso para você? Então, até um pouquinho antes, um pouquinho, não, quando eu era criança, eu não tinha esse sonho, não era um sonho que eu tinha, mas Uhum, na adolescência, sim, eu estudei muito tempo inglês, mas eu via que eu não aprendia, e eu uhum, falei, poxa, talvez se eu tiver uhum, uma experiência fora, eu possa ter oportunidade de aprender mesmo, né, de ficar imersa
no idioma que eu queria aprender. E eu acabei não indo, né, por N outros motivos. Eu não fui por muito tempo, desenvolvi minha carreira no Brasil, mas na primeira oportunidade que eu tive de passar um período fora, eu agarrei e falei, não, agora eu vou, agora chegou a hora de eu fazer esse sonho acontecer. E como eu comentei, o meu sonho, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que ama estudar. Essa é uma coisa que até demais, eu nem acho que eu precisava querer gostar de estudar tanto. Eu Mas gosto eu gosto. também. Eu gosto também. Ah, eu amo. Mas como eu tinha esse desejo de estudar, enfim, eu tinha feito uma pós aqui na USP, aqui no Brasil, e aí eu falei assim, não, mas agora eu quero fazer um mestrado, mas um mestrado em específico. E aí eu achei de um tal de um mestrado que tinha na cidade de Zaragoza, na Espanha, que lá eles têm um campus da MIT, dos Estados Unidos. E eu achei incrível o programa deles e tal. Eu falei assim, não, é aqui que eu quero estudar e tal. E só que o programa era metade português, metade espanhol e metade Espanhol. em inglês, né? Então tinha algumas matérias. Eu falei, bom, preciso aprender os dois idiomas, né? A minha irmã estava na Austrália. Eu falei, vou para a Austrália para aprender inglês. Eu falei, mas como é que eu vou aprender espanhol? E agora? Eu queria aprender espanhol. Aí eu saí do Brasil com um objetivo de vir para a Austrália, mas antes de vir para a Austrália, eu decidi fazer um mochilão na América do Sul. E nesse mochilão, todos nos países que são latinos, né, aqui que falam espanhol, aqui da América do Sul. E em 4 meses eu aprendi a falar espanhol. Em 4 meses não. Em 40 dias. E foi em 40 dias. Agora faz muito tempo que eu não falo, mas quando eu cheguei na Austrália, o fato de eu ter ficado esses 40 dias sozinha fez muita diferença, na verdade, porque eu tava sozinha. E quando eu cheguei na Austrália, meus amigos eram todos pessoas que falavam espanhol. E Olha aí só. eu aprimorei o meu espanhol na Austrália. Olha que incrível, né? Faz muitos anos que eu não falo, né? Porque eu não tenho mais oportunidade, enfim, de falar. Mas, assim, foi uma coisa que eu falei, assim, que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, não, mas peraí, se eu conseguir aprender espanhol em 40 dias, agora eu vou aprender inglês. Porque eu tinha tentado aprender por anos, e não tinha conseguido. Aí eu falei, não, se eu fui capaz de aprender uma língua, que espanhol não é uma língua fácil, apesar de que ela é parecida. Mas, por exemplo, eu não sei escrever em espanhol. Eu sei ler, eu leio livros, assisto filmes e falo, mas eu não sei escrever. Eu não sei escrever em espanhol porque a gramática do espanhol, ela é diferente, né? Assim, é igual à nossa. Ela é igual à nossa, ela é complexa, não é igual ao do inglês, que é mais simples. Sim, é verdade. E isso, só um parênteses nisso que você está falando de praticar o espanhol, né? Como é interessante que nós não pensamos de praticar o espanhol na América do Sul. Sempre quando a gente pensa em praticar o espanhol é na Espanha. E a gente se esquece de que tem aí todos os países vizinhos que falam espanhol, né? Eu pelo menos na minha cabeça, porque eu sempre gostei do espanhol, eu cheguei a ganhar uma bolsa de estudo de 3 anos, só que infelizmente eu só fiz 8 meses, porque depois eu tinha que trabalhar e tive que abrir mão. Mas esses 8 meses foi o que me deu base para muita coisa do que eu sei hoje, porque a fluência que eu tenho hoje não foi porque eu fui na escola aqui, mas foi por ouvir as pessoas, por escrever por causa do trabalho. Então, uma dica aí da sua história, pessoas que querem aprender o espanhol e às vezes não tem tanta condição de vir para a Espanha porque é mais caro o euro, vai para um país aí vizinho, né? Hoje, por exemplo, a Argentina está muito mais barato o dinheiro da Argentina, faz os 40 dias de mochilão, né? Enfim, se eu tivesse essa mentalidade há 10, 15 anos atrás, com certeza eu tinha feito essas loucuras também, mas eu não tinha essa mentalidade, né? Sim. Mas aprendemos. E eu já te falo até quanto que eu gastei. Na verdade, eu fiquei 45 dias viajando. Eu fui em 5 países, 14 cidades diferentes. Eu conheci gente do mundo inteiro. Eu tive uma experiência maravilhosa. Claro. Principalmente entre mim e Deus, porque eu estava sozinha. Então foi surreal a experiência que eu tive, além do contato com o idioma, porque
eu vou. E eu fui para umas cidades assim minúsculas que não tinha turismo. Uhum, Então, assim, realmente eu tinha que uhum. me virar no idioma. E eu gastei US$ 2.000 em tudo, É pouco, incluindo sim, é pouco. É pouco. incluindo todos os voos, incluindo, né, foram 5 voos, Uhum, todos os passeios, né, assim, foram 5 países, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, foram uhum. 14 cidades, então, nossa, foi uma das melhores decisões que eu tomei realmente na minha vida, foi ter feito esse mochilão antes de ir para a Austrália. Aí eu fiz o mochilão, cheguei em casa, Uhum. passei um dia em casa só, troquei de mochila e fui para a Austrália. Então, realmente E foi já o foi para a Austrália. eu fui para a Austrália, consegui aperfeiçoar um pouco mais. Uhum. É que faz bastante tempo que eu não falo. Tanto que eu fiz, eu conversava, trabalhava em espanhol Uhum. na Austrália, assim, quando eu cheguei, porque era o idioma que eu tinha. Uhum. Claro, claro. Tinha dois, né? Na verdade, essa vantagem de aprender o espanhol aqui, Sim, querendo ou não, por exemplo, trabalho, aqui nós temos vantagem de ter o português. Então, já falar o espanhol e mais o português, e no seu caso aí, mais o inglês, isso com certeza te ajuda profissionalmente, né? E que com bom certeza. isso que você falando, porque com certeza serve para as pessoas aí que têm essa vontade de fazer uma viagem, mesmo que não seja para mudar, né, para morar, mas para ter essa experiência cultural, esse intensivão, com certeza hoje é a melhor Nossa. opção América do Sul. E hoje está mais barato ainda, porque nessa Uhum, época o dólar, para mim, por exemplo, para ir para a Austrália, acho que estava 2,80, uma coisa assim. Hoje está 4 no caso da Austrália. E os uhum. pesos argentinos, por exemplo, valem muito, muito, muito pouco, porque a moeda está Sim, super sim. desvalorizada. Então, assim, vale Uhum, muito, muito a pena a passar, né? Sem contar conhecer a cultura do país, enfim, assim, eu claro, super, super recomendo, vale muito a pena. sim. E isso foi em 2000 e você falou que estava 15, 7 anos, 2013, 15, não, 2015. 15, 15. 2015. Não, eu tenho 6 anos e pouco, vai fazer 7 no final do ano, então foi em 2015, no mês de Uhum, 2015. uhum. Olha só. E aí depois você foi para a Austrália. E como é que foi? Porque para você ir na América do Sul, você teve... Porque a gente sabe que na América do Sul não precisa de visto, né? Não. Nós brasileiros não precisa de visto. Então você não teve nenhum tipo de problema. Como é que foi na imigração nesses países? Como é que conta um pouquinho desse? E depois você conta como é que foi na Austrália. Não, então, na América do Sul é super tranquilo, é só. Eu tava com passaporte, Uhum, mas assim, acho que, se eu não me engano, como é América do Sul, você consegue entrar com a RG também. uhum, Eu já uhum, queria, já tava com passaporte, então vamos usar um documento só, né? Então, uhum, mas super tranquilo. Todas as imigrações que eu passei, algumas por terra, algumas né, por aéreo, né? Então, por exemplo, eu uhum. cheguei primeiro na Argentina, depois aí eu peguei um ônibus. Isso foi uma recomendação, então, na verdade, porque poderia ter pegado um voo, né, da Argentina para Uhum, o Chile, mas eu decidi ir por uhum. terra porque eu queria atravessar as cordilheiras dos Andes. Então, Nossa, que deve ser lindo. é surreal. Eu passei por terra, então eu passei pela imigração por terra. A única coisa que foi um erro meu é porque eu tinha feito alguns saquinhos todos de castanha, bonitinho para eu comer por dia. Só que na Uhum. imigração você não pode passar com comida, né? Então eu tive que jogar tudo fora. Ah, ah. Tive que jogar tudo fora. Mas assim, Uhum, foi surreal. Aí não precisa de visto. No caso da Austrália, aí já precisa de visto, né? Então, quando a gente uhum, vai, você falou que ainda não tinha conversado com ninguém da Austrália. Então, como é que funciona o processo na Austrália? Você tem a opção de visto de estudante, né? Desculpa, de primeiro uhum, visto de turista, né? O visto de turista, se você aplicar, você pode ficar 3 meses no país. Você tem direito, na verdade, a ficar uhum, um visto válido por um ano, mas você pode ficar uhum. 3 meses direto. Aí, se você quiser ficar mais tempo, você precisa sair do país e voltar. Aí, você fica mais 3 meses, sair e voltar. Então, tem gente que quer ficar um ano, mas só que nesse visto especificamente você não pode trabalhar. Esse visto é para fazer Entendi. turismo. E lá não existe Uhum. esse negócio que existe nos Estados Unidos, que o pessoal fica ilegal, os indocumentados. Isso não existe. Aqui, como aqui na Espanha. Aí também Aqui tem? também é. Aqui, sim, sim, que foi o que eu tive que fazer. Eu tive que ficar 3 anos sem irregular e depois de 3 anos deixavam ter contrato de trabalho e dar entrada. E foi o processo que eu segui. Não, lá não existe isso. Se você ficar um dia ilegal, você não volta mais no país. Então, lá é muito rigoroso com relação a isso. Até porque Hum. eles te dão muitas opções, porque você não Ah, pode entendi.
você pode entrar como turista, você não pode trabalhar como turista. Mas se você Uhum. entrar como estudante de inglês Uhum. mesmo, é um dos poucos países. Você pode trabalhar também. Uhum. Então, por isso, só que o visto é caro, né? Não é um visto baratinho para você tirar. Não é que Uhum. Uhum. o visto em si é barato. O visto em si não custa, sei lá, 700, 800 dólares. Não é caro. O que Sim. fica caro é porque você tem que pagar a escola. Claro, comprovar a renda, né, durante o processo. A Você última precisa vez, teve uma comprovar a vez renda. que eu fui buscar da Hillsong, tem uma escola, né, enfim, quem é músico e O tal, e eu fui ministério. buscar para uma amiga, sim, o Ministério da Hillsong, e eu fui buscar que precisava um comprovante de 10 mil dólares eu não sei se era por ano, pelo ano ou por mês de Não, renda. então, como que funciona? Se você estiver tirando um visto para 6 meses, você precisa comprovar para o governo que você tem. Só o primeiro, quando você já está lá, é mais tranquilo. Então, a gente não recomenda ninguém Uhum, chegar lá com visto de 3 anos. Então, você tem que comprovar uma renda muito alta. Se você claro. comprovar, quando você vai chegar, você pode tirar um visto de. O mínimo é 4 meses, né? Porque 3 é de turista e Uhum, o mínimo para você estudar lá são 4 meses. Então, você tem que tirar um visto de 4 meses. Então, se você for tirar um visto de 4 meses, você precisa comprovar a renda que precisa comprovar que você consegue se manter por esses 4 meses. O valor que o uhum, governo coloca hoje é que você precisa ter na sua conta 1.750 dólares por cada mês que você for ficar do seu visto. Então, se são 4, uhum, você tem que 4 vezes 1.750 dólares. Essa comprovação nem sempre eles pedem, quase sempre eles uhum, pedem, não é obrigatória. A maioria das vezes eles uhum. pedem sim, mas ela não necessariamente precisa ser na sua conta, ela pode ser na conta dos seus, por exemplo, se for dos seus pais, parentes diretos, assim, né? Familiares Sim, diretos, assim. sim, Então, sim, você sim. consegue compor a renda também. Ah, então tem parte que tá na minha mãe, tem parte que tá no meu pai e tal. Então, Uhum, uhum, é como se fosse um patrocínio. Então, a pessoa te manda uma sim, carta e fala, sim. não, tenho esse dinheiro parado aqui, se ela precisar, o dinheiro tá aqui. Mas normalmente a gente nunca usa esse dinheiro, é só uma comprovação realmente que a gente, na Entendi. verdade, porque a gente chega lá, a gente começa a trabalhar, então a gente não usa esse dinheiro. Claro. Que ótimo. É pena Então, que não tinha isso na Alemanha, porque eu fiz isso. Eu dei entrada no meu visto de estudante lá. Cheguei a dar documentação, meu tio ia ficar responsável por mim, só que eles pediram para ver o dinheiro na conta. E, claro, eu não tinha dinheiro na conta, porque ele ia ah, ficar não, mas na responsável Austrália pede. comigo, mas eu Mas não na Austrália tinha pede. o valor, né? Mas eles queriam ver o extrato da conta lá. Sim, Enfim, na Austrália também é o extrato da conta. Você ah, manda o extrato da conta. e Você eles tem que olham. mandar o Ah, extrato. então é igual. Você tem que mandar o extrato da sua conta mostrando que você tem dinheiro para se manter lá durante esse período, do Uhum, seu visto, porque eles autorizam que você trabalhe enquanto você uhum, estuda, mas não necessariamente significa que você vá conseguir. Então, eles precisam ter uma garantia claro, de que você consegue claro, se manter de alguma maneira. claro. E Sim. também aqui tem a parte do estudante, pode trabalhar até 20 horas semanais. Aí também tem um limite ou não? Então, aqui são 20 horas Aqui, semanais. lá, né? É, É, são 20 horas semanais, enquanto são 20 horas semanais. Agora tá diferente por conta do Covid, eles estão com falta de mão de obra, então eles estão autorizando que todo mundo trabalhe 40 horas, ou não tem limite, Ah, que ótimo. porque não tem mão de obra. Mas, Uhum. vias de regra, são 20 horas semanais. No seu período de férias, você consegue trabalhar, é ilimitado. Então, Hum, então, isso é uma coisa que a gente sempre faz também junto com a agência. Então, por uhum, exemplo, eu vou fazer. Vou chegar lá, eu quero começar a escola, daí eu vou fazer um mês de férias, depois eu vou continuar. Então, a gente sempre eles sempre trabalham essa questão das férias no meio, justamente para te dar a uhum. oportunidade de trabalhar o tanto que você conseguir, porque é aí que Claro, você trabalha bastante na época das férias para renovar o seu visto. Normalmente é isso que acontece. entendi, Então, as pessoas nas entendi. férias, elas trabalham muito. Tem gente que faz mestrado lá, por exemplo. Tô fazendo mestrado aqui, chega nas férias do Uhum. mestrado, racha de trabalhar para poder pagar o mestrado, entendeu? Então, O mestrado. é mais ou menos assim que funciona lá. Então, o pessoal trabalha muito Uhum. nas férias deles, Escolares. eles não têm limite, então eles trabalham.
Que ótimo. E aí, dentro você falou um pouquinho, obrigada por contar esses detalhes, né, da Austrália. E a sua experiência, você então trocou de mochila e foi para a Austrália já com todas as coisas certas, né, de documentação e tudo mais. E como é que foi esse processo? A questão de voar, que eu creio que deve ser umas 24 horas. Como é que foi essa experiência de você estar lá todo esse tempo dentro do avião, chegar lá em. Provavelmente você deve ter, não sei se chegou em Sydney, mas Sim, como é que sim. foi esse traslado? Então, eu tive muita sorte no meu primeiro voo, porque foi um voo. Eu já tinha voado bastante aqui na América do Sul, mas eram voos pequenos, né? O Uhum, maior foram 5 horas. E o voo para a uhum, Austrália, de fato, ele é muito longo. Então, você tem que ir 4 horas para o Chile, depois mais 16 horas para Sydney. Quando você vai direto, às vezes você passa pela Nova Zelândia. No meu caso, uhum, no meu primeiro voo, foi assim, o melhor dos voos, porque eu literalmente fiquei 40 minutos na conexão, então a minha viagem toda deu uhum. 21 horas, 21 horas mais ou menos, Nossa. então foi surreal de ótimo. Agora que a gente veio Uhum. de lá para cá, a gente gastou 35 horas, porque não esse Nossa. trecho esse trecho por trás, ele não está acontecendo no momento. Por conta do Covid, enfim, não está Hum, acontecendo. Então você tem que ir da Austrália para é. Dubai, que, dão, Uhum. que são 15 horas, e de Dubai para o Brasil, que são mais 15 horas. Então a gente gastou Nossa. 35 contando as conexões, gastou 35 para vir agora. Então agora já é um pouco mais pesada a viagem, cansa, Cansativo. cansativo. Mas assim, aí quando eu cheguei lá, eu cheguei com um mês de acomodação paga, que normalmente é o que a Uhum. gente aconselha as pessoas. Chega com um mês de acomodação paga e pelo menos mais uns US$ 2.000 para você se manter até você arrumar o seu primeiro emprego. É isso que a gente aconselha para as Uhum. pessoas. E foi o que aconteceu Uhum. comigo. Então, só que eu cheguei lá, como eu te falei, o meu objetivo era ir para a Espanha. Então, eu cheguei Claro. lá, eu tinha um visto de 6 meses, que junto com as férias e Uhum. nananã, porque eles colocam isso no meio justamente para ajudar a gente a juntar dinheiro para a gente renovar o visto. Uhum. Com isso no meio, eu ia ficar de até julho. Meu visto ia vencer em julho de 2016. Isso, né? Fui no começo, fui em Uhum. novembro, então ia vencer em julho de 2016. E a passagem de volta, inclusive, já estava comprada. Eu ia ficar só esse período. A passagem Uhum. de volta era: eu iria de lá para Los Angeles, que eu tinha pagado um curso Uhum. para fazer em Los Angeles, eu já tinha pagado esse curso. De Los Angeles eu ia Uhum. para o Canadá, do Canadá para a Europa, porque o curso na Espanha começava em setembro. Em setembro. Uhum. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer esse curso, claro que, né, tinha processo seletivo e tudo mais, mas eu já tinha Claro. colocado na minha cabeça, já tinha entrado em contato com eles falaram que eu realmente tinha perfil. Acho que eu já tinha feito até entrevista. Na verdade, eu tinha feito entrevista, Uhum. então estava tudo certo, eles iam me dar até Uhum. um pouco de bolsa. E Uhum. não, só que não aconteceu, né? Eu tentei ir embora da Austrália, eu tentei ir embora da Austrália muitas vezes e não aconteceu. Eu acabei Olha só. ficando. Esse dinheiro que eu ia para os Estados Unidos que eu tinha levado também foi exatamente o dinheiro que eu Uhum. usei para renovar meu visto. Então a renovação ela é Uhum. bem mais tranquila. Então eu renovei meu visto para mais 2 anos de visto. E Uhum. aí continuei na Austrália e, enfim, muita coisa aconteceu nesse período. E Uhum. eu falo, gente, se você que está ouvindo essa live, se você tem vontade de morar fora, não faça isso só porque você tem vontade. Faça mesmo, porque você vai se transformar. Eu sou outra pessoa. Sim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas falam, nossa, nem parece a mesma pessoa. Você se transforma. Você se transforma Uhum. de um jeito que, assim, a sua família vai ser transformada. Os seus filhos no futuro vão ser transformados. Sim. Porque o que a gente consegue quando você está fora, inglês é o mínimo, né? Quando você Sim. o idioma, você vai com o trigger do inglês, mas isso é o mínimo que você vai aprender quando você mora É fora, verdade. porque a resiliência que você adquire, né? Tudo que você vive, né? No meu caso, eu tinha uma carreira estabelecida aqui no Brasil, eu trabalhava em Uhum. empresas, né, já tinha um cargo, mas tinha apartamento próprio, tinha meu carro, enfim, tinha uma vida Uhum. confortável. Uhum. Uhum. Eu cheguei na Austrália
O meu primeiro emprego foi... O meu sonho era fazer um mestrado, certo? O meu primeiro emprego foi limpando uma faculdade de madrugada. E era muito desafiador. Porque eu não Claro. dormia direito. Eu limpava a faculdade das 2 da manhã, das 3 da manhã às 7 da manhã. Eu saía e ia para a Uhum. escola de inglês. Então, assim, isso, minha família ficava assim, você tá louca? Por que você tá fazendo com a sua Sim, vida? Por que isso? Para que isso? Não tem sentido. E quem olha de fora realmente fala, não, não tem mesmo. Mas quem vive o que a gente vive quando a sim, gente tá é fora, verdade. você fala, não, mas se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha aprendido isso, eu não tinha aprendido isso, eu não tinha aprendido Sim, isso, né? E aí me vem na mente aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem, né? Que tá lá em Romanos 8:28. exatamente. Então, eu hoje, se eu tivesse que passar por todo o perrengue que eu passei na Austrália, passei fome, passei muita coisa, eu, Uhum. eu passaria para saber que eu tenho o emocional que eu tenho hoje, para saber que eu tenho a resiliência que eu tenho hoje, eu passaria por tudo isso de novo. Que Falei muito, né? importante você. Não, mas você está tocando em pontos que é muito importante, porque não é só viajar, vamos mudar de país e pronto. Mas como lidar com essa questão emocional, né? Será que você, né, que quer viajar, quer mudar de país, está preparado para passar por isso? Porque tem um processo, né? Eu já falei em lives passadas que tem um processo para você passar de mudar de país. Você chegar no país, você não está com visto de trabalho contratado por uma empresa, você vai começar mesmo limpando. Não tem outra. Esse é o processo. Eu tenho conversado com várias pessoas e se for conversar com muito mais, o processo é esse. Chega fazendo limpeza, mas conforme você vai crescendo e se conectando, né? Que eu creio que aí entra as chaves e provavelmente isso você pode falar que nesses trabalhos é onde você se conectou com pessoas do bem, que te ajudou de alguma maneira, te dá depois referências. Então, nesse momento, quando você abre o coração de poder, não, eu vou realmente fazer isso porque eu tenho claro o que eu quero. Né? Isso é importante também, quando você mudar, você ter claro o que você quer, porque independente do que você passe, não, eu sei aonde que eu quero chegar. Eu tinha claro aonde eu queria chegar. Eu tenho certeza que você, por mais que talvez você queria chegar aqui em Saragossa, mas Deus queria que você ficasse lá na Austrália, né? Mas você tinha claro Sim. o que você queria, né? Treinar o seu inglês. E por isso você permitiu a si mesma passar por esse processo, permitiu passar por esse processo de mudança interior, de falar, não, eu aceito passar por isso, porque eu entendo que tem um propósito a passar por isso. E quem tem Uhum. claro isso, de que tem muita gente que reclama, né? Ai, por que eu estou passando por isso? A questão não é o porquê, mas qual o propósito eu estou passando por isso? Essa tem que ser a pergunta. Se alguém Exatamente. está te xingando, se alguém está te falando mal, se alguém está abrindo as portas para você, te dando oportunidades que talvez pessoas nunca teve, a pergunta é qual o propósito de você estar passando por isso? Porque não é só as coisas ruins, coisas boas também acontecem, né? Então, isso é importante antes de você mudar de país, mudar de cidade, você ter claro isso dentro de você, porque as pressões vão vir, as dificuldades vão vir, os momentos de querer sair correndo e querer o colo da mãe ou do pai, ou o seu mundinho que você tinha ali, você vai querer voltar, mas mesmo que você volte, a sua mentalidade é outra, como você falou, né? O nosso mapa de mundo aumenta, muda a sua maneira de ver, de enxergar as pessoas, muda. O Eu também tive a respeito, experiência, o o respeito respeito, muda. o respeito que você tem pelas pessoas muda. Porque antes, assim, tá, beleza, a pessoa que vem limpar a nossa mesa aqui, né, está no escritório e tal, você não Uhum, desrespeita, mas você não valoriza tanto quanto você começa a valorizar quando você faz aquilo. Né? Quando exato. você tá ali fazendo aquele negócio. E a gente, lá na Austrália, a gente costuma chamar esses trabalhos de trabalhos de sobrevivência, porque normalmente são os trabalhos Uhum, que ajudam a uhum, gente a sobreviver no começo, né? uhum, Graças a uhum, Deus, eu fiquei 7 meses só, e com 7 meses de Austrália, eu tive a oportunidade de começar a minha carreira. Então, eu comecei a uhum, trabalhar numa empresa e tal. E porque lá, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de trabalhar, mesmo que seja meio período, mas registrado e tudo mais. Então, isso aconteceu comigo. Eu fiquei 2 anos uhum. nessa empresa, mas foi um super desafio, porque aí vem a parte da cultura. Aí é um outro Claro, desafio. Então, primeiro você tem o sim. desafio,
Você chega num país que é tudo diferente, que tal, aí você fala, não, vou limpar. Vou aprender a limpar, tudo mais. A limpeza é mais simples na Austrália, o que é bom, né? Se fosse o contrário, Aqui seria mais também. difícil. Aqui também é mais simples. Então seria mais difícil. Mas aí, se vocês já tiverem, gente, pessoal que está assistindo, se vocês tiverem dúvida também, já coloquem aqui que a gente está aqui Sim, a gente vai justamente lendo. para ajudar. Claro. E aí eu entrei Enquanto isso, nessa eu vou olhando, empresa. vai falando, eu vou olhando se tem dúvidas, tá? Sim, eu entrei nessa empresa e essa empresa foi um choque também, né? Porque, primeiro, eu nunca Uhum. tinha feito aquilo que eu estava acostumada a fazer em outro idioma. Então, os termos são diferentes, então é tudo Sim. diferente. A cultura é diferente. A cultura é muito diferente. Então, assim, né, que no Brasil, aqui todo mundo chega e não sei o quê, e conversa e não sei o quê. Uhum, uhum. Na Austrália as pessoas são mais frias, elas chegam, elas perguntam como é que foi o seu final de semana, mas assim, não vão entrar fundo naquilo. Então é tudo muito. São reservados? São Eles mais reservados? são bem mais reservados, são muito mais reservados. E em tudo, até a maneira como você escreve um e-mail é completamente Olha diferente. só. É, tudo é diferente. Assim, eu sempre falo, para você conseguir emprego na Austrália, na sua área, você tem que entender sobre a cultura do país mesmo, né? Uhum, O currículo que você vai mandar é um currículo completamente diferente. Ele foi feito nos moldes da Austrália. A entrevista que você vai uhum, fazer é uma entrevista focada na Austrália. Quando você entra numa empresa, os termos da empresa, do trabalho, é tudo muito diferente. Então, você uhum. entender essa cultura, quantas vezes eu estava na minha mesa, eu fiquei 2 anos nessa empresa, eu na minha mesa, aí eu pegava assim, eu sempre deixava vários papeizinhos, eu amo escrever, então eu deixava vários papeizinhos na minha mesa, assim, Uhum. e aí eu começava a sentir muito triste, falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo as pessoas direito, as pessoas olham os e-mails e tal, não sei o quê. Eu escrevia, eu ainda tenho todas essas cartinhas, eu escrevia, abrindo Uhum. meu coração, né? Foi uma maneira que eu achei de gerenciar um pouco das emoções que eu estava sentindo, sabe? Claro. E aí eu escrevia nesse papel o que eu estava sentindo. Só que eu escrevia como se fosse uma carta para o Senhor. Né? Eu sou cristã, né? Uhum. E aí eu escrevia uma carta para Deus mesmo. Falava assim, Deus, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. Às vezes eu não conseguia me conter, eu ia pro banheiro chorar. Eu escrevia a carta, depois eu ia Sim. pro banheiro chorar, voltava. Mas eu canalizava esse sentimento, né? Então foi assim que eu fui Uhum. aprendendo a gerenciar um pouco mais os meus sentimentos. Mas eu escrevia quase todo dia, tinha uma cartinha que eu escrevia. Porque foi difícil. Principalmente o primeiro ano foi difícil, mas Uhum. para minha surpresa, no final do primeiro ano, eles me chamaram sem eu pedir nem nada, para me dar um aumento. Olha só. Então, e ainda no final, eles ainda. Assim, eu tinha vários feedbacks super positivos de tudo que eu estava Uhum. entregando. E eles falavam, apesar da barreira da língua inicial e tal, a gente. Eu não atendia telefone de jeito nenhum. Nossa, de forma nenhuma eu atendia Nossa. telefone. Então, essa foi uma maneira que eu também consegui desenvolver para gerenciar um pouco mais as minhas emoções, porque é muito difícil essa cultura, Claro. né, de outro país, as pessoas com outro idioma. E a Austrália, ela é multicultural. Então, Hum. você tem contato com pessoas de diversos idiomas, de diversos países, de diversas culturas. Então, na minha sala, Uhum. estava Uhum. eu brasileira, o meu chefe, que era da Inglaterra. Aí Uhum. tinha uma menina que trabalhava lá também, que ela, na verdade, ela nasceu na Austrália, então ela tinha a cultura australiana, porém o background dela era chileno. Então já era uma mistura dentro de uma Chileno. sala. Claro. Aí a que estava do meu lado era do Japão. Então a gente só Nossa. numa sala nós tínhamos quantos idiomas, quantas culturas diferentes, né? Claro. Então a maneira como ela chama Hiroe, como a Hiroe se comportava era uma maneira, porque ela era japonesa, ela Uhum. tinha a cultura do Japão e tal. Aí o meu chefe era inglês, a outra era australiana, Uhum. meio chilena. Aí nas outras salas, cada sala tinha um monte de idioma. Então, um monte de idioma não, um monte de cultura diferente. Várias Então, culturas. Uhum. e aí, assim, do nada, chega alguém, abre a porta e fala assim,
Gente, hoje, aí tem, eu vou fazer a minha oração aqui, aí eu esqueci qual que é, tem uma religião que eles fazem, pausam uma vez por dia, sei lá quantas vezes por dia, para orar. Então, Os eles, muçulmanos? né, isso, os muçulmanos. E aí, não, vou fazer minha oração aqui com vocês. Então, assim, são diferentes culturas que a gente tem que se Claro. adaptar e a gente tem que aprender principalmente a respeitar essas pessoas. Sim, Então, sim. é desafiador, né? Então, porque são muitas Claro. culturas em um lugar só, que o idioma é diferente. Então, eu falo, a Austrália. A Austrália te leva para um outro nível. Todo país, eu acho que Uhum. quando você mora fora, todo país te leva para um nível muito muito diferente. Eu acho que a Austrália é até um pouquinho mais pelo fato de ser muito longe, então você fica lá ou você fica Uhum. lá, tipo assim, meu sonho era Uhum. poder morar num país que é 10 horas do Brasil, sabe? Então, esse Uhum. era o meu sonho. Eu tô aqui no Brasil, já tô querendo conhecer o mundo, sabe? Tipo assim, vou aproveitar Aham. que eu tô no Brasil, porque é do lado dos Estados Unidos, é do lado da Europa. Eu preciso ir na Europa, eu preciso ir nos Estados Unidos, porque é do lado. Pra mim é do lado. Quando Claro, claro. Porque quando a gente está na Austrália, é tudo longe. O máximo que você vai conseguir ali é ir para Nova Zelândia, que são 4 horas. Porque o segundo país mais próximo, que vão ser aquelas ilhas ali da Tailândia, ali na Tailândia, Vietnã, aquela coisa, Uhum. são 9 horas. Uhum. São 9 horas. Então, assim, Nossa, é muito 9. tempo. Então, a Austrália, ela testa a nossa, ela testa Claro. a nossa emoção, assim, no máximo, assim. Mas vale a pena. Aham. Isso você Vale falando muito do a pena. emocional, a Vivian colocou aqui, trabalhar o emocional contribui muito para o nosso crescimento e faz toda a diferença quando moramos fora. Com certeza. Quando você é mais maduro, você aceita. Não que a gente tem que aceitar sapo, né? Eu sou a favor que a gente não é obrigado a aceitar sapo. Claro, só que você não tem que ser mal educado. E nem tem que ser grosseiro, nada disso. Mas você tem que saber como lidar com esses sapos. Não, Porque às então, vezes a gente está merecendo ouvir esses sapos também, né? o que é a inteligência emocional, né? Hoje a inteligência emocional, ela vale muito mais do que uma inteligência intelectual. E a inteligência emocional, ela tem a divisão de 4 pilares, né? O pilar é você se conhecer e você conhecer Uhum. os seus próprios sentimentos. O terceiro e o quarto, que é o que a gente mais desenvolve quando a gente está fora, é conhecer sobre o outro, né? Essa quantidade de cultura É, que a gente estava falando, e saber é verdade. gerenciar o sentimento em relação ao outro e o que ele reflete em você. Então, isso é inteligência emocional. É quando você consegue, nesses 4 pilares, ter uma vida balanceada. Né? Então, você estava falando, Sim, engolir sapo. É isso, é você entender. Por que essa pessoa está falando desse jeito comigo? Por que o italiano claro, está falando comigo dessa maneira? Porque eles estão acostumados a gritar, é a cultura claro, deles. Então, por que o japonês não me abraça quando ele me vê? Porque ele não vai fazer isso. É a cultura dele. claro, claro. Então, Isso é isso não pode me importante mesmo. afetar. Como o alemão, né? O alemão, por exemplo, parece que está xingando a gente, mas depois que você começa a conhecer, na verdade é só o tom de voz que é um pouco mais forte, mas eles estão falando ali docemente, posso dizer assim, com a gente, educadamente, sendo super respeitoso com a gente, mas o tom tá saindo forte, e não é porque tá brigando com a gente, né? Isso é importante mesmo, de como lidar, né? E dentro, né, nesse tempo, o que você viu de mais dificuldades dentro desse processo e conquistas que você viu durante esse tempo que você esteve e está, né, na Austrália? Eu acho que a maior dificuldade é saber que o visto acaba limitando. Né? Então, assim, eu fui em muitas entrevistas. Hum, Essa foi a maior frustração, assim, sabe? Porque eu fui em muitas entrevistas, de verdade, assim, eu fiz mais de 30 uhum, entrevistas, e as pessoas olhavam e falavam assim, eu quero que você trabalhe aqui. Só uhum. que não é tão simples assim te dar um visto de trabalho, porque depende da profissão, depende de um monte de coisa, né? Nossa, Acho que na Espanha também deve ser assim, né? Não é assim, vou te dar um visto de trabalho, não é assim. Então, só que eu só posso trabalhar 20 horas. Então, assim, eu via pessoas que hum, queriam me dar a oportunidade, mas eu não podia pegar a oportunidade porque eu só podia trabalhar 20 horas por semana. Então, para mim, uhum.
falando de tirando a saudade, enfim, que é Uhum. clichê falar, né? Mas assim, eu achei muito essa questão poxa, eu sou limitada a um visto, sabe? Então eu sofri muito Sim. com isso, assim, de pensar, caraca, eu sei que eu sou boa, mas eles estão me limitando por Uhum. conta de um visto. Eu não sou capacitada. Eu sou capacitada, mas eu não tenho Uhum. documento suficiente para executar essa função que eu tenho certeza que eu consigo executar. Então isso para mim Sim. foi uma das coisas mais difíceis assim de passar, assim, sabe? Tipo, ver que a É gente verdade não. isso que você está falando. Eu tive essa experiência quando eu cheguei aqui na Espanha. Eu creio que em 5 dias aqui eu consegui uma entrevista de trabalho na área de informática, né? Porque informático, qualquer parte do mundo consegue trabalho, né? E Cara, isso daí. aí me chamaram para entrevista, eu fui fazer a entrevista, mas aí quando eu falei que eu não tinha documentação e que não, infelizmente não tinha como, porque que o processo é diferente, e aí infelizmente não me contrataram, porque geralmente as empresas só podem contratar se você tem o visto. Então, fiquei pensando, nossa, por que que não tem alguma opção se você consegue um contrato de trabalho, só dá entrada no visto, né? Como é em Portugal. E ali também deu essa sensação de potência. Só que aí em 15 dias eu consegui um trabalho de cuidadora, eu cuidei de uma moça durante 2 anos e meio numa família, então não fiquei sem trabalho, mas eu não tive, não deu para trabalhar na nossa área. Então eu te entendo bem esse sentimento de saber que você pode, inclusive, trabalhar numa área melhor, ter umas condições melhores e não poder por limitação por causa da lei, da cultura do país, essa questão de lei, né? E eu passei por isso umas 20 vezes, em que eu fui aprovada para Uhum, a entrevista uhum. e eu não consegui, porque a Olha minha só. área, se eu fosse da área de TI, era mais fácil eles conseguirem o visto de trabalho. Uhum, Mas a minha área, ela não é, eu sou da área de supply chain logística, não é tão simples você conseguir um uhum, visto de trabalho, porque você tem que provar, enfim, não é uma área em demanda. uhum, E uhum. então foi muito difícil ouvir vários não, sendo que eu sabia que eu era capacitada para vaga. Então essa foi uma das Sim. dificuldades que eu tive. Eu acredito que eu tive outras dificuldades assim no sentido de, no comecinho principalmente, o dinheiro estava Uhum, acabando, não tinha trabalho ainda e uhum. aceitar trabalhar por pouca coisa, mas era o que a gente Sim. conseguia para poder se manter. Então essa parte ela é desafiadora. Porém, eu tive muitas alegrias e conquistas, né? Eu cheguei na Uhum, Austrália uhum, limpando uma faculdade, sem falar inglês, eu aprendi a falar inglês. Eu comecei, que nem eu uhum, falei, eu queria fazer um mestrado na Europa, não fui, fiquei na Austrália, comecei a fazer um mestrado na Austrália. uhum. 3 meses depois que eu comecei a fazer o mestrado, a universidade me convidou para fazer um doutorado na mesma universidade. Então, Que isso ótimo. foram conquistas assim que você pensa assim, poxa vida, né? Tipo, É. eu tô fazendo um doutorado, sendo que eu cheguei aqui sem falar inglês. Aí, um mês depois, eles me chamaram para dar aula na universidade para o pessoal do Na mesma mestrado. que você limpava. Na mesma que Não você era limpava. não Ah, era a mesma. Era uma ah, das tá. maiores também, que é a Universidade de Wollongong, mas não era exatamente a mesma, né? Com Mas bolsa no provavelmente eles devem 100%. ter conexão, né? Porque imagina se você não tivesse feito um bom trabalho na outra universidade e eles pedirem referências. Por isso que a gente tem que A valorizar aquilo que a referência. gente tem, né? De fazer um bom trabalho, porque a gente não sabe o que Deus tem lá para frente. E o que Ah, isso pode nos influenciar. eu lembrei de uma coisa que eu passei nessa primeira universidade e que para mim foi muito difícil. Eu estava Uhum, limpando a faculdade, né? E o meu chefe era. Ele nem falava inglês, tadinho. Ele era do Uruguai. Não, da Colômbia. Ele uhum, falava espanhol com ele. E aí eu estava limpando a faculdade e tal, eu limpava direitinho. E aí eu não aguentava mais, assim, era uma situação muito difícil. E eu orei, eu falei assim, Deus, que o uhum, Senhor me tire daqui, que o Senhor me dê outra oportunidade e tal. uhum, uhum, E eu comecei a orar assim, sabe? E aí, no dia seguinte, eu chorando. Daí no dia seguinte, aconteceu de eu espirrar um produto no chão e parece que manchou em pedacinhos. uhum, E aí esse meu chefe, a mandado do gerente dele, me mandou embora. E ele me mandou uhum. embora chorando, porque ele falou assim que eu era a melhor. Ele me segue, inclusive, no Insta até hoje. Ele acompanha, tem Olha mais de 5 só. anos.
E ele fala, você é uma das melhores funcionárias que a gente tem e eu não acredito que eu tô te mandando embora. Isso para mim foi um choque, por quê? Porque eu nunca tinha sido mandada embora na minha vida. Em todas as empresas que eu passei, eu não tinha sido mandada embora, eu pedi para sair. E a primeira vez que eu sou mandada embora foi porque eu não sabia limpar direito sabe, um chão. E isso para mim foi um negócio assim que eu olhei e falei assim, depois que eu lembrei que eu tinha pedido para Deus me tirar dali, né? Mas na hora Claro. foi um choque, assim. Ele chegou para mim, ele chegou com o olho cheio d'água. Ele falou assim: eu vou me demitir também. Eu falei: não, você não vai, você precisa desse emprego. Você tem filha. Ele: não, mas eu não concordo, não sei o que, eu não quero. Eu falei: tá tudo bem. E foi difícil, assim, foi difícil. Essa foi uma dessas situações. Outra situação também nessa universidade que eu limpava. O primeiro dia que eu limpei essa universidade, eu não tinha dinheiro, né, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, eu preciso desse emprego. E aí a menina que me indicou, que era uma que estudava, uma colombiana, ela me indicou, ela falou assim, então vai nesse horário. E eu fui 3 da manhã. Só que eu falei assim, eu vou chegar lá, tá o horário certinho. E aí eu não sabia, eu perdi o ônibus. E aí eu falei assim, não, eu preciso chegar lá às 3 da manhã, sabe? Assim, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não posso perder esse emprego. Eu preciso chegar às 3 da manhã. E aí eu fui a pé. Eu andei 1 hora para conseguir chegar de madrugada. E aí eu andei, bem longe, é do centro até a universidade. Quem conhece Sydney sabe, até a universidade de New South Wales é muito longe. E eu fui a pé. Na hora que eu cheguei lá, o moço falou assim, mas o que você veio fazer aqui? Aí eu falei, eu vim porque ela indicou. Aí ele, mas tá de madrugada. Você não tem nada para fazer aqui agora. Você tem que chegar de dia por conta da entrevista. Você tem que fazer de dia. Eu falei, mas eu já tô aqui. Aí ele falou assim, tudo bem, você já tá aqui, então você vai trabalhar junto com ela, para ela já te mostrar o que tem que fazer. E aí você, depois quando acabar o turno, você vai lá e faz a entrevista e tal, mas eu não vou te pagar o dia. Você vai fazer um trial, você vai trabalhar essas 4 horas e depois você vai lá. Eu falei, tudo bem. Mas ele falou assim, mas fica tranquila que esse emprego vai ser seu só pelo seu esforço de você ter vindo nesse horário. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz, fiquei tranquila, passei e tal, não sei o quê. Então, assim, várias situações em que eu posso tirar de cuidado, assim, assim, é do meu esforço também, mas de saber que cada detalhe a gente aprende. Então, essas foram algumas situações difíceis. Tem várias, né? Tem várias. Incrível. Mas essas foram algumas situações difíceis. Aí as situações que eu vejo que, nossa, olha o que eu atingi, né? Eu cheguei na Austrália fazendo isso e agora eu tô aqui recebendo um convite para fazer um doutorado com 100% de bolsa. Com 1 mês depois me chamaram para dar aula na universidade. Eles pagavam tipo $300 por hora na universidade. Olha só. Para você dar aula. Então, essas foram algumas das coisas. Aí depois, né, comecei a trabalhar como hoje ainda trabalho como, eu sou CEO da Luxai, né, mas eu também eu trabalho como consultora de empresas. Então, empresas que eu posso ajudar, enfim, ainda na Austrália, trabalho como consultora de empresas e tal. Então, assim, é uma situação completamente diferente e ter o meu trabalho reconhecido. Me chamaram para dar palestras em outros países e tal. Então, inglês. Saber que tudo isso começou quando eu tomei a decisão de quero aprender inglês porque eu quero ir para a Espanha. Claro. E eu acabei não indo porque eu conheci meu marido e eu casei e eu fiquei. Então, esse foi o mas vai motivo. vir aqui conhecer. Mas ainda vai vir aqui conhecer, né? Eu fui. Não. Você aí veio. Eu fui, né? Eu fui na universidade e tal, conheci o pessoal, falei, não quero, tal, não sei o quê, mas aí na hora de ir mesmo, eu não fui, porque foi realmente de novo um direcionamento de Deus. Eu tinha conheci meu marido e tal, não sei o quê, casei e não cheguei a. Ele fala que o sonho dele é morar na Espanha. Eu falo, um dia nós vamos morar na Espanha juntos. Não sei como, eu sei que agora tem alguns vistos diferentes aí de nômade. Então, eles estão com um projeto, eles estão com um projeto, ainda não está aprovado, mas esse ano não, 2021, eles lançaram
tá no Congresso um projeto de nômade digital, né? Que quem trabalha com as redes sociais, eles vão dar esse tipo de visto. Em Portugal, que eu saiba, já tem esse tipo de visto. Aqui na Espanha, eu espero que aprove, porque isso vai dar uma oportunidade para muita gente vir aqui trabalhar legalmente. E fica legal, né? Porque não é um processo fácil, né? Estar irregular no país. Você consegue se virar, sobreviver, posso dizer assim, mas quando você já tem a sua documentação, te dá uma tranquilidade, né? E hoje, por exemplo, você também, né? Só falando rapidinho antes de você entrar, falar da parte de você no Brasil e contar todos esses desafios que você está tendo, a questão da nacionalidade, né? Que você deu entrada. Então, vai melhorar muito mais essa questão, né? Tanto para mim quanto para você já ser uma cidadã do país. Vai abrir muito mais portas, né? Para mim, na verdade, não muda, porque assim, quando o primeiro passo é o que muda, né? Quando você passa, aí você entra com um pedido de residência permanente. Na Austrália, quando você é residente permanente e quando você é cidadão, a única diferença é, quando você é cidadão, você tem os mesmos direitos. A única diferença é que quando você é cidadão, Uhum. você pode aplicar um passaporte e você é obrigado a votar. Essas são as únicas diferenças. O Ah, resto, quando você já é, por isso que eu, na verdade, eu acabei enrolando para aplicar a residência permanente, desculpa, a cidadania, porque eu conheço muita gente que fica a vida inteira no visto de residente permanente, porque você já tem todos os direitos. Por exemplo, por que eu tenho bolsa de uhum, estudos na universidade? Porque o governo paga, porque é um direito do cidadão, e eu sou tratada como cidadã na Austrália. uhum, uhum. Então, eu, na verdade, demorei a aplicar. Eu só apliquei porque eu literalmente apliquei no último dia, porque senão eu teria que ficar de novo 5 anos na Austrália, senão eu ia perder o direito de aplicar agora, né? Eu ia continuar, Uhum. eu posso continuar quanto tempo eu quiser com residência permanente. Tanto que eu tenho uma amiga que ela tem o direito de aplicar a cidadania e ela decidiu não aplicar a cidadania. Por quê, no caso dela? Ela é residente permanente, ela tem todos os direitos, ela decidiu não aplicar a Uhum. cidadania porque ela perderia a cidadania alemã que ela tem. Ah, ela já tem. Ah, ela já tem. Sim, aí nesse caso não vale a pena. Tem que fazer as vantagens e desvantagens do que vale a pena ou não. No nosso É, caso. e no caso dela, como residente permanente, ela tem 100% de todos os direitos de um cidadão. Então não tem por que Uhum, ela aplicar. A única questão é que ela tem uhum, que aplicar, ela tem que renovar a cada 5 anos. Essa é o que você tem que fazer a cada 5 anos. Mas até chegar entendi. na residência permanente, que é a parte difícil. Depois é só aplicar. A parte Uhum, difícil é uhum. chegar na residência permanente. Aí o buraco é mais embaixo. Aí é, Sim, é aí é como aqui também. super desafiador. Uhum, Aqui deve também. Eu ser. tô chegando. Eu espero que saia antes a minha nacionalidade, mas o ano que vem eu tenho que renovar e seria para 5 anos, porque quando você faz o visto aqui é 1 ano, depois você tira para mais 2 anos, depois para mais 2 anos, totalizando 5, né? E aí, se você não deu entrada na nacionalidade, você perde se eu não me engano, depois de 5 anos. Ah, não, essa vem de 5 anos e depois de 5 vem de 10 anos. E aí, a cada 10 anos, tem que ficar renovando. Mas até lá é No mais nosso fácil ter caso, a a gente. nacionalidade. Isso, então, no nosso caso, a gente só pode aplicar. A residência permanente você pode aplicar, se você tiver conseguido um milagre do céu, você pode aplicar rápido, né? Mas Uhum, a cidadania você só consegue aplicar depois que você está no país por 5 anos. Né? No nosso caso, a gente já está uhum, no. É o tempo mínimo, uhum, né? Então, e você tem que ficar 1 ano como residente permanente, aí depois você pode aplicar a cidadania. Eu fiquei 2 anos como residente permanente, meu marido ficou um, assim que deu uhum, um, ele aplicou, eu acabei enrolando, apliquei agora. Mas a gente, graças a uhum, Deus, porque ele trabalha com TI, ele conseguiu uhum. aplicar a residência permanente desculpa, a cidadania, no período mínimo. Você tem que ficar 5 anos no Que país, ótimo, ele aplicou com 5 anos e 4 meses, que foi o período que mínimo ótimo. para conseguir aplicar. Uhum, Graças a que Deus. ótimo isso. E entrando, passa muito rápido esse tempo, né? É tanta coisa gostosa de ouvir, de compartilhar, que passa muito rápido. Conta pra gente esse processo do Brasil, né? Você foi de férias, mas conta pra gente como é que tá sendo. Eu não sei, você tinha voltado antes pro Brasil, depois desse tempo que você foi? Não? Como é Sim, que foi? Depois que você foi na Austrália, voltar para o Brasil, como é que foi o sentimento de, depois de tanto tempo, voltar? Como é que foi para você?
Quando eu vim, né, eu vim 2 vezes antes, nesse período, eu fiquei sem vir por conta da pandemia, mas eu tinha vindo em Uhum, 2016, depois eu vim em 2018 e eu não tinha vindo, eu ia vir em 2020, mas eu não consegui, quando a pandemia. uhum, E aí agora a gente veio para passar férias, a gente só ia passar as férias uhum, e voltar. Nesses períodos que a gente veio passear, assim, você vem passear, então você acaba querendo ficar com a família, querendo comer o que você não tem lá, então uhum, você não sente uhum, muito. Agora já é uma situação diferente. Então, agora que a gente uhum, decidiu, a gente decidiu ficar por alguns motivos, e um desses motivos é porque a gente tem uma startup de tecnologia. E a gente sabe que startup a gente tem possibilidades de conseguir investimento, né? Então, a gente conseguiu um sim, investimento de um investidor anjo, e esse investimento veio em uhum, dólar. Aí a gente estrategicamente pensou: investimento em dólar, vamos gastar ele em real. Tchã, claro, ideia. E aí foi um dos primeiros motivos da gente decidir ficar aqui. O segundo motivo é porque a startup ela está focada em produtos digitais, e o Brasil, a gente uhum, sabe, né? Não sei se você sente isso aí, mas o Brasil está bem avançado nesse quesito de sim, produtos digitais e de conhecimento sobre o sim, assunto e tal. Então a gente decidiu vir para aprender e para divulgar num lugar que a gente não precisa educar as pessoas, uhum, porque o nosso objetivo com a empresa porque a gente, nossa, o nosso porquê, né? A gente não acredita que a escassez do mundo ela está relacionada com a má distribuição de renda, mas com a má distribuição do conhecimento. uhum, Então, a nossa startup, o nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento seja distribuído pelo mundo sem fronteira. Então, sim, esse é o nosso objetivo, é para que as pessoas sejam impactadas através de conhecimento, né? Então, uhum, esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente falou assim, bom, vamos para o Brasil, porque a gente gasta o dinheiro em real, a gente vale mais, e uhum, segundo, porque a gente vai divulgar nos países, no país que a pessoa já está educada, ela já sabe que o conhecimento dela pode transformar outras vidas. As pessoas na Austrália, talvez na Espanha, não saibam ainda, é que o conhecimento que elas têm pode salvar uma vida, pode gerar claro que emprego para outra sim, pessoa, né? claro que sim, E a gente tem que educar essas pessoas, né? Na Austrália, em outros países, a gente ainda vai ter que ter um trabalho mais de educar. Então foi uma decisão estratégica a gente vir, uhum, porque que alguém já fez isso por nós, né? Eu falo que eu sou eu tiro muito chapéu principalmente para a primeira que surgiu, né, que foi a Hotmart, porque uhum, eles desbravaram esse mercado. Então eu tenho um respeito muito uhum, grande por eles. sim, Só que eu tô aqui não é para concorrer com eles, eu tô aqui para sim, auxiliar no trabalho que eles começaram há 10 anos atrás. Só que tem 10 anos que claro, eles já estão educando essas pessoas. E agora a gente vai começar a educar, a gente junta, o que eu vejo é a gente juntando forças para que mais pessoas sim, possam ser impactadas pelo conhecimento de outras. Então você consegue imaginar que a galera que está lá na Austrália tem um mega de um conhecimento maravilhoso e a gente poder fazer um curso deles aqui, né? Um CEO de uma claro, empresa sei lá, do Canva. O Canva, não sei se você sabe, mas é uma empresa australiana. Então imagina o CEO do Canva ensinando o que eles sabem de gerir uma empresa daquele jeito. E hoje eles não uhum, sabem que uhum, eles podem fazer isso. Hoje eu teria que educar eles e falar assim: peraí, filho, você pode deixar um legado para o mundo, sabia? Então claro, por isso a gente decidiu começar aqui no Brasil, para a gente pegar atração e aí a gente vai para os outros países, juntando forças com as claro, outras claro. que já existem. Mas Sim, isso assim, é bom porque eu creio que você deve ter sentido isso lá na Austrália, que quando a gente fala que é brasileiro, eles se alegram, né? Não sei se você teve essa. eles Os países valorizam. que eu passei aqui, eles gostam da gente de uma maneira que eu já falei em outras lives, de as pessoas de fora valorizam tanto nós brasileiros que se a gente conseguisse enxergar isso, né, os brasileiros não estariam da maneira que estão, né? Eu acredito muito, foi realmente de Deus eu ter conhecido vocês. Hoje também eu quero fazer parte desse projeto, né? Lançando os meus conhecimentos também através da plataforma, porque eu acredito Precisamos. nisso. Nós Porque eu precisamos. A acredito gente não muito nisso consegue. do.
A gente não consegue distribuir o conhecimento se não tem pessoas que queiram distribuir esse conhecimento. Então, a gente não consegue gerar o impacto que a gente quer gerar se a gente não tiver pessoas dispostas a distribuir esse conhecimento junto com a gente. Então, com certeza, a gente precisa de você e de todas essas pessoas que estão assistindo aqui, Claro. porque eu tenho certeza que todas elas têm um conhecimento que pode transformar vidas. Eu não comentei, mas o meu doutorado, o PhD que eu faço, é pesquisando tecnologias para acabar com a escravidão humana. Hoje existem muitas pessoas, tem 40 milhões Sim. de pessoas hoje Olha que são só. escravas. E uma dessas tecnologias é justamente uma plataforma para distribuir conhecimento. Então, eu realmente acredito que a gente parece utópico hoje, mas eu não creio que seja utópico. Eu realmente acho que a gente distribuindo o conhecimento que a gente tem, né? A gente fala assim, mas esse conhecimento... mas tem tanto curso que fala sobre isso. A sua experiência, ela é sua. Os exemplos que você vai trazer são seus. E é isso que vai transformar a vida das pessoas. Então, esse foi o objetivo da gente estar aqui para aprender com o pessoal aqui, né? Porque eu acho que o brasileiro sabe, e concordo com você sobre a questão da valorização, porque nas empresas que eu passei, quando eu falava que eu era brasileira, eles falavam, você não tem mais nenhum brasileiro para indicar, não? Eles super valorizam a mão de obra brasileira, porque a gente é hard work, porque se a gente não fizer, a gente tá fora, né, aqui no Brasil. Lá não. A galera não é mandada embora, a galera, tipo, faz de qualquer jeito. Aqui não. Aqui realmente as pessoas. Aqui não, tipo, na Austrália. Aqui Brasil. Agora, aqui Brasil. O brasileiro, ele trabalha com afinco mesmo, assim. Então, sim, é verdade. Isso eu expliquei o que a gente veio fazer aqui, né? Mas como que a gente está se sentindo aqui agora? É uma adaptação nova. O que eu tô sentindo é isso. E eu tive esse entendimento exatamente agora, conversando com você. Nesses 10 Uma minutos que a gente conversou readaptação da antes. Thalita. É uma nova Thalita com todas as culturas, né, onde você passou, pelo tempo que você passou na Austrália e agora podendo, porque com certeza se você veio só de férias aí para o Brasil, você não teve a experiência como profissional, então hoje é uma outra Thalita, né, mais madura, com Totalmente. mais a mente muito mais aberta para os negócios, né, e as conexões, né, e tudo mais. Com certeza eu creio que está sendo uma grande experiência para para vocês, né? Tá sendo uma grande experiência, mas ao mesmo tempo super desafiador, porque é muito diferente, assim, no sentido, tipo, a gente tinha, né, um conforto, a gente tinha uma qualidade de vida, a gente morava na frente da água, tinha um negócio pra gente, sei lá, descia, comprava um café, ia. Então, é uma readaptação mesmo, assim, apesar de que a gente não vai ficar aqui para sempre, a gente está tendo que se adaptar, né, nesse momento, e não tá sendo tão simples, né, então aquele mesmo sentimento que eu tive quando eu fui para a Austrália, eu falei, peraí, será que eu não deveria voltar? Quantas vezes eu parei e olhei e falei, não, será que eu não deveria voltar? Eu posso voltar, né? Eu tenho visto, eu sou eu tenho direitos no país, eu sou australiana. E muitas vezes eu pensei do mesmo jeito que eu pensei da primeira vez que eu saí. Eu pensei agora de novo, porque essa adaptação, essa gestão de emoções, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Então, todos os dias eu Sim. tenho que trabalhar isso dentro de mim, porque se a gente não trabalhar, a gente fica louco, a gente fica depressivo, Claro. enfim. Então, não posso deixar a peteca cair, mas isso é real, eu estou me adaptando. Sim, só porque nosso tempo já acabou, só uma pergunta aqui que Esther Valéria, ou Valéria Esther, não sei O qual meu que é o, travou aqui, eu perguntou não assim para consegui você. ler. Sim, porque eu tô lendo a pergunta. Quando você vai lançar o seu curso ou mentoria, Thalita? A Esther tá te perguntando. Boa pergunta. Boa. Logo mais, né? Tem muito conteúdo. Tem que fazer Ô, Esther, vem me ajudar a escolher um foco aqui, porque as pessoas falam, não, você tem que distribuir. Você fala que as pessoas precisam distribuir conhecimento, cadê você distribuindo o seu conhecimento, né? Porque são muitos anos, né? No caso, são 15 anos de corporativo, como startup, eu faço uns robôs no Excel aqui que você tem que ver. Então, são muitos conhecimentos e eu preciso realmente escolher um. Mas eu dou mentorias,
sim, já tem algum, já desde 2019 eu dou mentorias, consultorias também, principalmente consultorias de empresa. Então, se alguém quiser, hoje eu não tenho um curso formatado, até tenho. Até tenho, agora que eu lembrei, eu tenho um curso formatado sobre o processo seletivo na Austrália. Mas se alguém tiver algum interesse, ou precisar de ajuda e quiser mentoria, consultoria, estou à disposição. Me manda um direct aqui, um DM, que a gente pode conversar de acordo com a necessidade. Mas eu pretendo fazer também algum curso mesmo, outros cursos também, por exemplo, essa jornada que eu estou passando com relação a startup, business, eu amo ajudar as pessoas com relação a isso, e esse é um conhecimento que eu acho que não precisa ficar comigo, ele pode e deve ser expandido e espalhado pelo mundo. Claro. Muito bom. E uma última pergunta, só para finalizar, antes de concluirmos, que conselho que você daria para as pessoas que querem morar fora do Brasil e para as pessoas que querem voltar a morar no Brasil, com a sua experiência? Olha, eu acho, de experiência, para quem quer ir, vá. Não, porque se você pensar muito, você não vai. Porque fácil não é. Mas o que você adquire de vida, de experiência de vida, vai muito além do que um idioma. Vai muito mais do que isso. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. No meio do caminho, você faz umas cartas para Deus aí, vai chorar no banheiro, procura pessoas que possam te ajudar com a gestão da emoção, procura mentores. Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? Quando você chega no país ou quando você procura pessoas que já passaram pelo processo que você está passando. E acho que isso faz toda a diferença. Isso é um mentor, né? O mentor é realmente a pessoa que já passou pelo processo que você está passando e ela pode te ajudar, essas pessoas podem te ajudar. Então, esse é o meu conselho. Vai, mesmo que tenha medo, vai. No meio do caminho vão ter pessoas que vão te ajudar, vão ter... Enfim, quem quiser voltar para o Brasil, eu acho que é muito importante a pessoa pensar por que você está voltando. E eu falo isso muitas vezes para as pessoas que tiveram que voltar para o Brasil, mesmo sem querer voltar para o Brasil. Essa é uma parte difícil, porque você tem que gerir o seu sentimento de pensar que você não está voltando como um fracassado, mas você está voltando com uma bagagem de tudo que você construiu durante os anos que você passou fora. Essa é uma coisa que eu sempre conversei muito com muitas amigas. Você não pode carregar o sentimento de estou voltando porque eu fracassei nesse país. Não, você não fracassou. Você fez isso, você aprendeu a lidar com isso, hoje você é mais forte por causa disso, hoje a sua resiliência é assim, tudo que você conquistou, ninguém tira de você. É seu. É verdade. Então, a primeira coisa que eu falo quando a pessoa vai voltar para o país, como é que está o seu sentimento? Você vai voltar, o que você está sentindo nessa volta? Estou sentindo que eu fracassei. Não, então vem cá que nós vamos conversar. Você não fracassou, não. Então, eu acho que isso é uma das... isso é muito importante, quando você volta para um país sem o sentimento de que você fracassou, mas com o sentimento de, caraca, olha o que eu conquistei. Né? Eu estou muito mais preparada agora, tanto para ir para outro país, quanto para viver o que eu vou viver aqui no Brasil. Então, esse é o meu conselho. Ótimo. Thalita, desculpa ocupar mais o seu tempo aí, porque senão você não almoça, porque aí está o horário de almoço, mas muito bom te ouvir, eu estava bem curiosa de saber a sua história. É um privilégio poder te ouvir, e eu sei que provavelmente vamos ter outras lives de outros tipos, com certeza. Eu tenho participado como aluna da sua plataforma e assim, eu tenho me encantado pelo privilégio de fazer parte, porque foi realmente Deus que conectou para eu poder lançar o meu infoproduto através dela e poder fazer parte desse seu sonho também, porque eu acredito muito nisso. Então, eu agradeço muito por você estar participando aqui desse projeto, contando a sua experiência, porque eu sei que outras pessoas também vão ser muito ajudadas com essa experiência. Com certeza, eu que agradeço o convite, agradeço a confiança, né, com a Luxai, com a Amanda, com todo o time cultural. Então, obrigada por ter se conectado com a gente e nós realmente contamos com você para fazer a diferença nesse mundo, distribuir o conhecimento que você tem. Não só você, mas todo mundo que estiver ouvindo aqui.
Se você Claro, sabe que você claro, tem um conhecimento, vem com a gente que a gente te ajuda a transformar isso claro, numa melhor forma para impactar pessoas. Então, eu agradeço claro. muito. Eu tô com você, né, no seu projeto, em tudo que você for fazer, conta comigo. E coloco fé. Obrigada, viu? Sim, eu quero, né, vocês que estão aí ainda ao vivo com a gente e aqueles que vão escutar depois, eu quero agradecer por vocês continuarem fazendo parte desse projeto. Eu espero que todas essas lives, como eu tenho falado desde o início, o único propósito é ajudar de alguma maneira você a tomar uma decisão de mudar de país ou voltar para o Brasil ou voltar para o seu país de origem. Mas a ideia é que, através dessas experiências, vocês possam tomar as decisões certas e não agir de uma maneira incorreta, né? Mas sim certeira. Não, se eu vou tomar decisão é por causa disso, disso, disso. Isso é o mais importante. E também quero deixar o convite, né? Se tem alguém aí que está ouvindo e quer compartilhar, que já teve experiência de morar fora do país ou que mora em outro país e queira participar da live, fala comigo aí no direct para que eu possa agendar, porque vai ser um privilégio ouvir sua história. Eu tenho crescido muito ouvindo a história de cada pessoa. E obrigada pela participação de todos. Desculpa se eu não respondo todas, às vezes eu me perco porque o assunto é bem dinâmico, né? A gente, quando está ouvindo a história de alguém, geralmente você não presta atenção muito em outras coisas. Mas qualquer coisa é só chamar a Thalita no direct ou me chamar que a gente vai responder qualquer tipo de dúvida. Tá certo, gente? Sim. Um forte abraço. Que vocês tenham aí uma Obrigada. excelente tarde para quem está no Brasil e para a gente aqui ainda uma boa tarde, porque aqui noite é só lá para as 10 da noite. Tá Que certo? delícia. Tá bom, então. Um beijo. Tá bom, Viu? gente. Deus Tchau, tchau. Um abençoe. beijão para todos. Tchau, tchau.